fatores de riscos. Esse é o nosso assunto de hoje. Para tal, quem nos recebe é o professor Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, ele que é cardiologista, diretor da unidade de hipertensão do INCOR. Ele também é professor livre-docente do Departamento de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão Gestão 2021 a 2022. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Nós que agradecemos, doutor. É uma honra estar aqui com o doutor, compartilhar tanto conhecimento com o nosso público. Obrigado, é uma satisfação tirar todas as dúvidas. Doutor, hipertensão arterial é realmente um grande fator de risco aí para o público, para as pessoas. E 50% da população desconhece a sua pressão arterial, não é mesmo, doutor? Hipertensão arterial é conhecida como ser um dos principais fatores de risco para a ocorrência das complicações cardiovasculares em todo o mundo e aqui no Brasil também. Quais são essas complicações? O infarto, o AVC, o derrame ou mesmo a insuficiência renal, se não tratada. Então ela é o principal fator de risco. E como ela é assintomática na maioria dos casos, então esse desconhecimento é porque a pessoa não afere, não mede a pressão, nem no profissional de saúde ou independente da situação que possa ter essa medida de pressão, uma consulta ou eventualmente uma campanha. Então a pessoa desconhece que tem a pressão alta e o único jeito de saber que ela tem a pressão alta é medindo. Por isso esse desconhecimento, e a gente tem levantamentos que mostram que mesmo em consultas de diferentes especialidades, às vezes um médico ou mesmo outro profissional de saúde, enfermeira, acaba não medindo a pressão em todas as consultas ou em nenhuma consulta. Isso é ruim. Doutor, existe uma idade relacionada ou mais que se acomete aí as pessoas com a hipertensão? A hipertensão acomete mais adultos, embora a gente veja hoje algumas crianças e adolescentes já apresentando hipertensão, principalmente associado à obesidade, falta de exercício, consumo de sal mais excessivo, mas ela aparece em geral após os 18 anos e vai aumentando a sua chance de aparecer conforme o envelhecimento. Pessoas acima de 60 anos de idade, em torno de 60% têm pressão alta. Então é muito frequente ter a pressão alta, principalmente em mais idosos. Mas o adulto de meia idade é onde costuma aparecer mais, principalmente quando se tem antecedente de hipertensão na família, pai, mãe, enfim, parentes diretos hipertensos. Isso que eu ia perguntar, é genético então também? A maior parte da pessoa ter hipertensão, ela recebe, tanto o pai ou da mãe, enfim, essa parte genética contribui muito. Mas a gente tem não só o genético, a gente tem a contribuição do que a gente chama de fatores ambientais e sociodemográficos. Então, excesso do consumo de sal, sedentarismo, obesidade, o estresse em sobrecarga, tudo isso junto com a parte genética faz aparecer a hipertensão até mais cedo. Quais são os sintomas, doutor? Isso é um problema, né, da hipertensão, porque 10% só dos hipertensos tem algum tipo de sintoma. Pode ser dor de cabeça, pode ser uma tontura, mas são sintomas que a gente fala que não são muito só da hipertensão, pode acontecer em outras situações. Ou às vezes a pessoa tem sintoma quando já a pressão alta faz uma sobrecarga e já atinge o coração ou o rim, ou mesmo o cérebro, e aí tem manifestações dessas complicações, como uma falta de ar, uma dor no peito, às vezes a pessoa fica mais tonta, a urina se altera, mas isso em fases mais avançadas. Por isso a importância de fazer a aferição da pressão, independente do sintoma. E o check-up também, né, doutor, com cardiologista, uma vez ao ano, é essencial, não é? Você sabe que cardiologista, embora eu seja um cardiologista, um médico que é para fazer o diagnóstico de hipertensão é o clínico ou o médico da atenção primária. A gente fala que hipertensão é uma doença e fator de risco que é para ser detectado na atenção primária, que é onde a pessoa tem acesso. Ou, se tiver saúde suplementar, aí sim, pode ser um cardiologista, um nefrologista ou mesmo um clínico geral, porque é aferir a pressão. É lógico que tem outras
coisas a mais, de avaliar o paciente se tem complicação da doença, mas o diagnóstico é pela aferição. Então, todas as campanhas das sociedades internacionais, nós mesmos estamos envolvidos aí com o programa da Organização Pan-Americana de Saúde, nós da Sociedade Brasileira de Hipertensão, em que a gente está favorecendo esse rastreio de intensificar as medidas de pressão sempre que possível, independente da consulta. Se for um ginecologista, se foi até mesmo um oftalmologista, se passou lá numa triagem, faz uma medida de pressão, isso ajuda muito. Excelente, doutor. De uma vez diagnosticado, doutor, esse paciente, como que se dá o tratamento? Bom, o tratamento tem tanto o componente que a gente chama de mudanças de estilo de vida, ou adoção de estilos de vida saudáveis, que é para todo mundo que tem pressão alta, e o tratamento com medicação, que é para a grande maioria dos indivíduos que têm pressão alta. E os hábitos de vida saudáveis que reconhecidamente reduzem a pressão arterial é o consumir menos sal ou sódio, né, ou alimentos que contenham sódio, que é o que tem no sal de cozinha, então enlatados, embutidos, molhos prontos, isso tudo tem uma quantidade de sódio muito grande. Então reduzir o consumo do sódio tem um papel importante para ajudar no controle da pressão. Atividade física regular, sempre após uma avaliação médica, lógico, para saber qual tipo de exercício pode fazer, mas o que a gente recomenda, isso é geral da Organização Mundial de Saúde, são 150 minutos por semana, divididos. Né? A gente sempre brinca que não é para fazer os 150 de uma vez, divididos em meia hora de 5 dias por semana, ou eventualmente 3 dias 50 minutos, caminhada, ou uma atividade mais lúdica. E reduzir o peso, se a pessoa tiver obesidade, ou controlar o peso, manter o peso adequado, administrar melhor o estresse, sempre que eu falo isso, porque as pessoas falam, estresse tem, não é para ficar sem estresse, porque não vai ficar sem. E o estresse é até um estímulo para algumas coisas que a gente faz, mas sim administrar melhor o estresse, às vezes algumas técnicas de meditação ajudam. E um tipo de dieta que além do controle do sódio, de reduzir o sal, é consumir mais verduras e frutas que têm um pouco mais de potássio. E isso ajuda também no controle da pressão. Além disso, a grande maioria, como eu falei, tem medicações apropriadas. O médico vai escolher a medicação que é mais adequada para cada um dos indivíduos. E o que é importante ressaltar é que as medicações para tratar a hipertensão, todas elas, ou pelo menos uma maioria delas que podem ser usadas para tratar a hipertensão, tem disponibilidade tanto na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, farmácia popular, e de forma até gratuita a maioria delas. Lógico que tem medicações um pouco mais destacadas que ainda não tem no SUS, mas o que tem no SUS é suficiente para tratar, se bem indicado. Nossa, doutora, essa informação é muito importante que chegue às pessoas, né, que tenham aí essa ideia, porque às vezes elas pensam que não tem e acabam protelando o tratamento, não fazem e acaba tendo consequências e complicações maiores aí. Sim, o importante é tratar, e quanto mais cedo tratar e controlar a pressão, você evita aquelas complicações que eu falei no início, que é o AVC, o derrame, o infarto e até dilatação do coração, também não falando, e problemas renais. Às vezes a gente esquece dos problemas renais, mas também são complicações da hipertensão que não se tratam. Com certeza. Doutor, aqui na Incor vocês desenvolveram, né, um aplicativo, que é um projeto que vocês têm de estar ajudando as pessoas a estarem controlando também em casa, não é mesmo, doutor? Como que funciona? Essa ideia veio até antes da pandemia, lógico que teve um pouco dessa questão da pandemia atrapalhou, mas por outro lado até ajudou, que é um aplicativo desenvolvido em conjunto, nós da Unidade de Hipertensão do Incor, a equipe multiprofissional, mais o grupo de inovação do Incor, que chama Inova Incor, e um grupo, uma empresa de inteligência artificial do Reino Unido. Então nós desenvolvemos esse aplicativo para interagir de forma mais presente com o paciente, sem a necessidade de ele vir aqui
pelo menos durante um período de tempo. Então nós fizemos um piloto, esse piloto já finalizou, tivemos resultados promissores com esse piloto, um número pequeno de indivíduos, até para ver a acessibilidade, etc. Sim. Mas é uma coisa que a gente fez até uma reunião recente, que nós vamos dar seguimento a esse projeto agora de uma forma um pouco mais robusta, sempre lembrando com os pacientes nossos, né, daqui da unidade do INCOR, que tem uma necessidade de tomar um remédio em grande quantidade, e a monitoração é uma integração, é como se fosse um WhatsApp. Então é bem simples do paciente integrar, ele recebe mensagens que lembram ele de tomar o remédio na hora certa, recebe mensagens, olha, você comeu com menos sal hoje, você está comendo mais verdura. Então, e integrado com medidas de pressão que ele faz em casa e sinais de alerta, enfim. E sempre levando e chamando a atenção que a equipe multiprofissional, não é só médico, tem uma equipe multiprofissional por trás. Parabéns pela iniciativa, viu, doutor? Obrigado. Pela sua iniciativa, pela iniciativa da equipe e da INCOR também, que está sempre à frente aí de todo esse projeto, todo esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez por ter nos recebido aqui, por falar do nosso tão importante aí para o nosso público e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela oportunidade. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Para saber mais do trabalho do doutor, você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.